Bom, então como é que faz o diagnóstico, né? Essa sessão. Então, o diagnóstico é feito pela baciloscopia do escarro, né? Sempre em duas amostras, uma na hora da consulta, do jeito que eu expliquei para vocês lá, uma na manhã seguinte, né? E a gente também usa a baciloscopia para o controle da cura, né? Pode fazer a cultura, que é um método de diagnóstico bastante sensível, né? E com a cultura também a gente pode ver se a bactéria é sensível aos antimicrobianos usados, né? Mas ela demora muito tempo para sair. O método molecular, rápido molecular é o que deve ser empregado, né? Porque assim, ele é rápido, ele também é bom, sabe por quê? Porque ele testa a resistência à rifampicina. Se o bacilo for resistente à rifampicina, ele também indica. Isso resulta em atitude, né? Quer dizer, se é resistente à rifampicina, a gente muda o esquema de tratamento, né? Felizmente, ela não é tão frequente assim, né? Mas assim, ele é bom também por causa disso. Ele testa a resistência à rifampicina. Pode passar? A gente demonstra diretamente com Zil Nielsen e outros métodos que a gente não faz aqui. A gente faz aqui, mas é o Zil mesmo, né? Pode passar? O que a gente vê é isso, né? Os bacilinhos lá, todos agrupados, né? Parece um fiozinho de linha, que é cor de rosa, né? É a fucsina que não saiu depois de tratar com ácido de álcool. Pode passar? Um detalhezinho, né? Bonitinho, né? De ver, né? Um fiozinho de linha. Pode passar. Esse é um método de demonstração que é o da auramina. É bastante empregado fora aqui do Brasil. Ele é melhor porque você bate o olho e vê, né? Aquilo lá você tem que procurar quando tem pouco. Às vezes é difícil de achar. De modo que a auramina, ela floresce aquilo lá, você olha e já vê. Mas a gente não faz aqui, não. Pode passar. Uma outra forma de colaborar para o diagnóstico, isso aí não faz diagnóstico, né? Mas assim, porque ele não tem sensibilidade nem especificidade que a gente quer. É o PPD, né? Ele é particularmente útil para a gente diagnosticar tuberculose latente, que eu não vou falar hoje, mas se vocês quiserem, depois a gente pode planejar uma apresentação também para isso, né? Para outras formas de tuberculose, né? Que não a pulmonar. Eu acho até que vocês deviam, porque tem assuntos interessantes de falar. A técnica que é de fazer aquele botãozinho intradérmico, né, chama, e ela produz uma reação caso o indivíduo tenha sido apresentado ao bacilo recentemente, né? E aí, dependendo da induração, a gente considera que ela é positiva, negativa. Resultados positivos geralmente são acima de 5 milímetros, né? Meio centímetro. Mas a gente não vai falar disso aqui hoje, não, né? Deixa uma outra vez. Pode passar? É o que a gente vê no PPD, né? O sujeito para fazer isso aí, para ler, tem que ser muito bem experiente, né? De modo que a gente só faz isso em laboratório bom. E é um exame ruim de fazer, né? Você tem que aplicar hoje, ler daqui a 72 horas. Recentemente tem métodos melhores. O gama interferon, chama IGRA, substitui o PPD com alguma vantagem, né? Mas a gente também não vai falar disso. Pode falar, pode passar. O teste rápido molecular, então, é esse aí, ó, que está ilustrado na figura. É facinho de fazer, é um cassetezinho, parece um cassete desse de impressora, né, de HP. Você pega o negócio, a amostra, trata, pipeta ela dentro do cassete, enfia no aparelho e ele daqui a uma hora e pouco ele te dá o resultado, positivo ou negativo. Repare que não tem nenhuma interferência do observador. É um PCR, né, um RT-PCR, real time, né, e ele dá o resultado na tela, né? Tá positivo ou negativo. Então assim ele é perfeito, né? O duro é que custa um pouco caro, né? Mas assim, tem que ter uma máquina e tal. Mas tem muito laboratório aqui que faz. O nosso laboratório, por exemplo, faz, né? A gente deve sempre pedir. Pode passar. Bom, a hora que você confirma, o que você faz? Você notifica, importantíssimo, né? Tem as fichas de notificação lá, todo mundo tem que notificar o caso de tuberculose, né? O caso do tuberculose notificado, ele é contabilizado e ele é perseguido. E essa coisa de tuberculose aqui no estado de São Paulo é muito bem feita. Quer dizer, tem equipes que vão perseguindo o caso. Enquanto você não encerra o caso, ele não descansa. Então, assim, a notificação é fundamental.
Você tem que tratar a pessoa, né? Que nós vamos ver daqui a pouco como é que trata rapidamente. O centro de saúde vai na casa, né, e pesquisa os contactantes para ver se tem gente que pegou, se gente que não pegou, gente que tem que você tratar profilaticamente, etc. E não pode esquecer de pedir a sorologia de HIV, né? Então, todo caso diagnosticado tem que ter esses procedimentos aí que estão relacionados. Notificar, tratar, pesquisar os contactantes e fazer a sorologia de HIV. Pode passar. Bom, para encerrar então essa sessão, o diagnóstico específico da tuberculose pulmonar é feito através da pesquisa direta do bacilo, utilizando colorações especiais em pelo menos 2 amostras. O diagnóstico pode ser feito também, e ele é disponível na rede pública através do teste molecular rápido, que é uma reação de PCR em tempo real, que tem muita sensibilidade. Todo paciente com diagnóstico de tuberculose deve ser notificado e testado para a infecção pelo HIV. E o PPD oferece apoio, porém não possui sensibilidade e especificidade adequadas para o diagnóstico. De modo que não faz parte da investigação laboratorial do paciente com tuberculose, exceto em casos especiais. Você pediu o PPD. Ele não colabora definitivamente para o diagnóstico, né? Pode passar. E aí vamos ver finalmente como é que a gente trata, né? Em linhas bem rápidas, né? Pode passar. Bom, o paciente com tuberculose, ele deve seguir esse fluxo aqui, né? Você suspeitou, realiza o teste rápido, a baciloscopia. Se você viu, diagnosticou, o teste rápido já diz para você se ele é sensível ou resistente. Se for resistente, você já manda para referência, né? Que no caso é o nosso hospital aqui. Se ele não é resistente à rifampicina, você faz a cultura e começa a tratar, né? Nós vamos, que é EB, que é esquema básico, nós vamos ver já o que é isso, né? Você não detectou, se o sujeito continua com sintoma, você faz cultura, repete o teste de sensibilidade e continua investigando. Se ele não tem mais sintomas, você exclui o diagnóstico, né? Então, o fluxograma para diagnosticar é mais ou menos esse. Repara que tem o teste molecular rápido é fundamental, né? Porque assim tem atitude a tomar se ele for resistente. Não são muitos os casos, mas assim, é... mas eles existem, né? Pode passar. E aí a orientação de tratamento, caso novo e retratamento, e tudo isso é feito na atenção primária e é o esquema básico para adultos, né? Sou um médico de adulto, então nós vamos tratar com o esquema básico de adultos, né? As outras situações nós não vamos falar delas, né? Deixa para uma próxima oportunidade, né? E aí já tem que ser lidado em outras unidades de atenção, né? Mas assim, a maioria dos casos, 90%, são tratados na atenção primária e são tratados com esquema básico, né? Para adultos, né? Que nós vamos ver qual é em seguida. Pode passar. O esquema básico é esse aí, né? Você trata 2 meses com 4 drogas. O racional de tratar com 4 drogas é enfrentar uma eventual resistência a uma dessas drogas. Não é para aumentar a potência, é para eventualmente enfrentar a resistência. E as drogas são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida, o etambutol, todos eles recolhidos num comprimido só, nós vamos ver já. E depois mais 4 meses de tratamento, fazendo 6 meses de total, só com 2 drogas, que é uma fase de consolidação, né? Com rifampicina e isoniazida, né? Tá certo? Então, 2 meses de 4 e 4 meses de 2 drogas. Pode passar? E agora é o seguinte, antigamente a gente tinha que dar isso tudo aqui, ó. O sujeito tomava esse, tomava esse, tomava esse. 2 desse, 4 desse e mais 3 desse aqui. Agora a gente. E não faz muito tempo, não. Faz pouco tempo até que é o Ministério da Saúde, ao contrário de outros países, até da África, que já tinham adotado esse tipo de tratamento, recolheram essas 4 drogas, porque assim, o primeiro já tem rifampicina com isoniazida, são 2 drogas que tem aqui, né? Já tem um comprimido agora que tem as 4 drogas. Aí você já dá, que o sujeito tem
mais de 50 quilos, você já dá 4 comprimidos desses por dia. Não precisa tomar esse monte de comprimido todo dia. Simplificou bastante, né? Para 4 comprimidos por dia. Então, é tomar 4 comprimidos desse, que tem as 4 drogas, nos 2 primeiros meses. Depois ele passa a tomar só esses dois aqui, que é a fase de consolidação, é só com rifampicina e isoniazida. Então ele toma esses 4, né, nos 2 primeiros meses, e para continuar com os mesmos 4, tem até comprimido que tem a dose certa de rifampicina e isoniazida em 4 comprimidos, né? Então você toma mais 4, mas só que os 4 que vêm nos 4 meses seguintes só tem rifampicina com isoniazida. Pode passar. Então tá aqui, ó, resumido. Segundo o peso corporal, né? Aqui, ó, 50 aqui, acima de 50 quilos já é 4 comprimidos, mas assim, quem tem peso menor tem que reduzir. E quem tem mais também tem que aumentar, né? Mas todo mundo geralmente está aqui nessa categoria, então eles tomam, quase todo mundo toma 4 comprimidos, né? Aqui também, né? E depois, quando passa para rifampicina com isoniazida, você tem, geralmente está aqui nessa categoria, você toma, geralmente é 4, né, de 150 a 75. Então, continua tomando 4 comprimidos. Só que agora tem 2 drogas só por mais 4 meses, que é a fase de manutenção. Pode passar. Está resumido tudo aí. Então, botei aqui assim, gestantes, né? Você também trata da mesma forma, né? Quando tem mais de 10 anos, né? Você trata aqui, né? Menos de 10 anos a mesma coisa, gestante a mesma coisa, só que se associa a piridoxina para evitar o efeito neurotóxico da isoniazida. E tem outras situações que a gente não vai falar, mas outras formas de acometimento, por exemplo, extensão da doença, ou então outros sítios acometidos que a gente trata mais tempo, né? Tem esquemas de 9 meses ou um ano. Na meningocefalite, até as últimas recomendações é para tratar por um ano, ao invés de 9 meses. Tá? Então, um pouco defasado, né? E a gente também segue o paciente com a baciloscopia. Se tiver facilidade de fazer, você pode fazer mensalmente, né? Você faz no primeiro mês, dá positivo, ela pode ser até quantitativa, né? Em cruzes, né? Mas assim, você vai notando uma redução do quantitativo nos meses seguintes. Passa a ser 3 cruzes, se era 4, então se era 3, passa para 2, e ele deve negativar até o 4 mês, né? Agora, se você está num lugar que tem pouco, né, você começa a pedir a pesquisa de Bar para fazer controle de cura no segundo mês. Se ela continua positiva, você abre o olho, né? Opa, ela devia estar negativa, mas não obrigatoriamente. Mas já é um indício para você, opa, vamos ver se esse negócio aí não é resistente, né? A medicação. Pode ser que tenha sido sensível à rifampicina no teste rápido, mas assim, pode ser que seja resistente à isoniazida, né? Então, assim, a gente pede aos 2 meses. Se for positivo, a gente abre o olho e faz a cultivo, né? Para eventualmente ter o bacilo na mão, se você decretar a falência que é decretada aqui no 4 mês. Se ela continuar positiva no segundo mês, você continua com 4 drogas, né? E aí, quando chegar no 4 mês, se ela continuar positiva, opa, tem coisa ruim aí, tem coisa errada aí. Aí você vai ver, você já fez a cultura aqui no segundo mês, já vê se ele é resistente a alguma outra droga do esquema, né? Pode passar. Então, isso aí é só para lembrar que tem tuberculose resistente, né, de droga resistente. Está crescendo um pouco, né? Eu acho até que essa coisa aqui da resistência ela está mais detectada por causa do teste molecular rápido, né, que é mais fácil de detectar, mas tem um certo número de casos, né? A gente viu que lá tinha 70 e tantos mil casos, né? Teve aí uns 1.000 casos de resistência, né? Isso aí dá o quê? 3%, né? Não é muito, né? Mas existe a tuberculose droga resistente, que pode ser detectada quando faz o teste molecular rápido, ou então você detecta no segmento, no segundo mês, então, ou no 4 mês, você já, opa,
Tem resistência aqui, você já pede a cultura e faz a pesquisa de sensibilidade, né? Pode passar. Opa, pode ir. É. Opa, aquele lá falhou. Então, tá aí, ó. Tem muita resistência lá, mas está concentrada em alguns locais. O Rio de Janeiro é um campeão, vocês perceberam aí, né? Tem muita tuberculose, morre muita gente de tuberculose lá, ou tem mais do que a média nacional, faz pouco teste rápido, né? Molecular rápido. Então, o Rio de Janeiro agora não funciona muito bem. Então, tem muita tuberculose multiresistente. E a população carcerária do Rio de Janeiro é um absurdo, a taxa de incidência é muito alta. Então, muito preso doente de tuberculose, muita morte por tuberculose, muito caso de tuberculose e muito caso de tuberculose resistente, né? É um estado especial com respeito à tuberculose. Pode passar. Então, finalmente, para fixar a questão do tratamento, ele deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico, né? Quer dizer, a maioria dos casos que eu diagnostico lá no ambulatório, que eu falei que eu uso essa técnica aí, né? De botar um interno no encalço do resultado do exame, eu chamo o interno de controle remoto, cara. E é legal que ele vê lá a pesquisa, conversa com o Wagner, é legal de ver, né? E aí você deve. A gente inicia na hora ali, né? A gente vê lá na vigilância, arruma um tratamento para começar, ou então já pluga ele no centro de saúde para ele ir lá no dia seguinte e receber a medicação, etc., né? E bota o povo lá no encalço do caso. Porque quanto antes ele tratar, menos ele transmite, né? Quer dizer, então você vai evitar a tuberculose em contatantes. Você usa para tratar uma associação de 4 drogas, que são a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Está tudo num comprimido só. Ela é feita por quase 60 dias, depois você dá só isoniazida e rifampicina mais 4 meses, né? Você faz uma avaliação mensal do doente, né? Através da pesquisa no escarro, e o segmento é aquele que eu falei, né? 2 meses, 4 meses. 2 meses está positivo, abre o olho. 4 meses continua positivo, deve ter resistência. Você já viu que estava positiva no segundo, já pediu a cultura, já vai ver se tem resistência ou não. E se você acha que tem resistência, você manda ele para o terciário, o HC, por exemplo, né? Pode passar. Bom, acho que era o último. Então, essa foi a apresentação. Repara que está faltando muita coisa. Para quem lida ou já lidou com tuberculose, ou já foi introduzido no assunto, viu que isso daí ainda vai longe, né? Mas, assim, como ponto de partida para vocês, eu acho que é interessante, né? E se quiser que a gente desenvolva algum desses outros assuntos, que eu acho particularmente importante, por exemplo, a tuberculose latente. É um negócio que tem bastante discussão e tem muita conduta nova, inclusive terapêutica. A gente pode também abordar esse assunto. E outras, sim, são as formas de tuberculose extrapulmonares mais comuns, né? Por exemplo, a tuberculose do sistema nervoso, particularmente em casos de AIDS, né, etc., né? Então, assim, formas de tuberculose extrapulmonares que são mais frequentes e precisam ter uma abordagem um pouco mais detalhada para o diagnóstico, para suspeita do diagnóstico, etc., baseada em imagem, né, e manifestações clínicas, né, achados laboratoriais de líquidos, etc., né, do líquor, por exemplo, né, é interessante de abordar. Então, se quiser, depois que a gente também desenvolva isso, a gente pode. Depois você me avisa. Alguma pergunta? Alô? Oi. Ah, tem alguma pergunta, galera? Acho. Bom, se não tiver nenhuma pergunta, eu primeiramente queria pedir desculpa, professor, por Ah, ter caído aquela hora. não. Desculpa mesmo. Uhum. E também queria agradecer a sua presença aqui. Parece que tem gente que tem Ah, pergunta. Ó. Uhum. beleza. O Lucas.
Quer perguntar pelo microfone ou quer perguntar aqui pelo chat mesmo, Lucas? Eu vou E pelo o microfone Daniel mais também. fácil mesmo. Professor, então, você disse que 95% das pessoas que são infectadas pela tuberculose não desenvolvem a doença, né? Exato. Então, elas meio que são totalmente curadas, ou, por exemplo, se elas tiverem alguma uma recaída de imunidade, elas podem desenvolver a doença. Como é que é? Então, perfeito. Essa pergunta é ótima, porque assim, apesar dela não desenvolver doença, ela controlou a doença. Ela foi infectada, né? Ela produziu uma lesão pulmonar, uma linfonodomegalia satélite, e o seu sistema imunológico deu conta de confinar a doença a um setor do pulmão. E uma característica do Mycobacterium tuberculosis é permanecer ali viável por muitos e muitos anos, né? Apesar de contido, né? Então, assim, o seu sistema imunológico é a sua salvaguarda. Ele está contendo o bacilo que está ali eventualmente viável. Se você baixar a guarda, por exemplo, se você for submetido a alguma forma de imunossupressão, isso pode fazer ele eclodir novamente. Então, aquela contenção que o sistema imunológico estava fazendo, se ela for desfeita, você pode recidivar a tuberculose naquele local que você teve o complexo primário. Então, a garantia de você não ter mais doença, quer dizer, é você ter competência imunológica. É até por esse motivo que a tuberculose volta a crescer em incidência nos pacientes mais idosos, né? Que o seu sistema imunológico ele é evanescente, né? Com a idade ele pode dar uma prejudicada. Ou, por exemplo, se ele tem AIDS, né? Se ele tem uma doença imunossupressiva, ele tem AIDS, ou então ele é tratado com algum imunobiológico que, é, que depriva ele de alguma função imunológica, ou se ele for transplantado, etc. E isso é uma outra razão de exposição. Nessas situações, como é que se lida com a tuberculose? Então, a resposta para a sua pergunta é sim. Ele pode recidivar a tuberculose naquele local, caso ele tenha alguma forma de imunossupressão, ou induzida, ou então natural, neoplasias, etc. Entendi. Obrigado. Ok. Tem mais uma, parece, né? Sim, a minha. Uhum. Oi, professor. Oba! Então, eu já vi em alguns livros que antigamente, por exemplo, quando não tinha o tratamento para tuberculose, as pessoas elas buscavam se mudar para lugares com altitude mais elevada por causa do ar mais rarefeito. Isso ajudava de alguma maneira a reduzir o estrago da tuberculose, porque ia ter menos oxigênio, então a bactéria se prolifera menos ou algo assim, ou era só mito isso? Bom, eu acho, Daniel, que isso era um pouco de mito, porque assim, o que que... E existiram inúmeros locais de tratamento de tuberculose que tinham, por exemplo, lá em Campos do Jordão, que é um lugar alto, né? E tinha isso, né? Tem até sanatórios, que até hoje tem lá, né? Então, a pessoa se recolhia para um local mais elevado, e de alimentação saudável, etc., né? Para se tratar da tuberculose. Repara que o bacilo da tuberculose ele gosta das porções altas do pulmão, né, que são bem oxigenadas, né, e tal. E você indo para um lugar alto que tem a pressão parcial de oxigênio diminuída, né, o povo achava que isso tinha alguma importância no tratamento. Mas eu não acho que isso não era o determinante da morte ou da cura, né? Eu acho que isso era mais folclórico mesmo, né? O sujeito ia para se isolar, para ter uma nutrição mais saudável, né? Para ter Isso foi uma prática, mas eu não acho que isso aí determinava cura ou morte ou sobrevida, não. Acho que era mais folclórico mesmo, né? Mas era uma prática mesmo, né? E tinha esse raciocínio como base, né? De fato. Entendi. Muito Hum, obrigado. imagina. Mais alguma? Acho que não tem mais nenhuma, né, Igor?
Ah, mais alguém tem mais uma pergunta, professor? Galera. Bom, caso não tenha, eu queria agradecer, professor, pela presença. De verdade, gostei muito da aula, entendi muito sobre tuberculose e acho que é mais isso mesmo. Obrigado mesmo pela presença. Ok, obrigado a vocês. Se alguém te lembrar de alguma dúvida, manda pelo e-mail, que eu vou ter prazer em responder. E se Ah, quiser beleza. depois que a gente também prepare alguma coisa sobre esses outros temas aí que eu assinalei, é só falar, que aí eu estou aqui recolhido mesmo. Pode deixar. Tá Então, eu bom. posso passar o seu e-mail para. Pode passar para todo mundo. Beleza, então. Eu vou Ok. mandar no grupo dos gigantes. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.